Olá, meus amigos. Bom dia a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta quinta-feira, dia de louvor e adoração eucarística. No dia de hoje, temos mais uma memória importantíssima. Hoje é dia dos Santos Anjos da Guarda, né? Então, eis que na bondade de Deus, de nosso Senhor, em sua misericórdia, Ele nos deu um anjo para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar de todos os males, para influenciar a nossa inteligência a crer no bem, crer na verdade, e a também a ser aquele que vai trazer, carregar tanto o nome de Deus, porque o contempla constantemente, que ele puxa a nossa vontade para aquilo que é agradável a Deus. E eu desejo também nesse dia um feliz dia de Santa Teresinha. Sim, foi ontem. Eu não pude fazer o vídeo por alguns procedimentos que me eram necessários naquele dia. Mas eu a incluo nesse dia também porque, para mim, a sua santidade humana, a sua natureza humana elevada à perfeição de sua santidade nessa vida, faz com que ela tenha uma alma bem parecida com a alma angélica. E é por isso que eu recordo dela aqui para te dizer que estamos no mês missionário, no qual é importante que todo católico perceba a sua vocação, seu sentido de vida, seu propósito, sua fé e reafirme um caminho de excelência para com Deus na oração, no testemunho, no seu trabalho, na sua escola, diante da sua família, seus amigos, né? Então é um mês de missão. Que você carregue o Evangelho pela santidade da tua vida, onde lhe cabe e onde Deus te pôs, para ser também nesse ambiente onde você está, como os anjos da guarda, como Santa Teresinha, que é padroeira de todas as missões. Por quê? Mesmo sendo uma jovem de clausura, uma jovem carmelita, né, religiosa, que professou seus votos durante 9 anos e faleceu com a alma plenamente cheia da graça de Deus, cheia do amor do Senhor, ela é padroeira das missões, porque a sua alma unida a Deus foi responsável pela salvação, pela redenção, pela cura, pela libertação de milhares de homens e mulheres, né? Então, ela elegia ser intercessora à distância e intercedeu tanto em vida como agora, depois de sua morte, pela conversão de diversas pessoas em vários países, e ela chegou à China, onde era o seu desejo juvenil e infantil, né, de ir em missão. Mas a sua missão, se não foi física, foi ainda mais eficaz por ser espiritual. E o seu legado de união com Deus é tão intenso que ela entende muito bem como a misericórdia se processa, como a alma é salva, como ela é iluminada por Deus, assim como ela foi, né? O que ela não compreende é a lógica do pecado, porque não existe lógica, é só destruição. Mas daqui a um pouquinho vamos falar dela e falar também dos santos anjos. Cabe-nos agora entrar em oração, para no nosso interior refletir como que anda a minha vocação, como que eu tenho me santificado, como eu tenho vivido o matrimônio, o sacerdócio, a vida de leigo, a minha orientação no serviço, na sociedade, como eu tenho sido como cidadão, como filho, como pai, como irmão, como amigo, como servo de Deus, né? Então, isso é muito importante a gente entrar nessa reflexão, tanto crítica como também esperançosa, de que a gente mude, que a gente corrija ali, ajuste os nossos passos. Ontem a gente falava um pouco sobre isso, como às vezes a gente conhece pessoas que estão tão distraídas com as paixões desse mundo que precisam o tempo inteiro serem relembradas. Você é filho de Deus. Você é servo do Senhor, você é amado por Cristo. Sua vida tem um sentido imenso, robusto, grandioso, né? Toda hora essa pessoa precisa ser relembrada. E a gente vê que muitas pessoas divagam em coisas inúteis e vãs, tão
tão perniciosas, tão grudadas na gente, que é como se fossem assim, aquelas pessoas que a gente conhece, né? Fulano, bora fazer isso? Bora. Ah, me esqueci disso, me esqueci daquilo, me esqueci daquilo outro. Aí a pessoa se põe a fazer alguma coisa que parece até justo, parece até bom, daqui a pouco ela joga pelo lado, vai-se embora, você nunca sabe onde ela tá, você nunca sabe se ela vai conseguir atender a um propósito. Por quê? Por que isso tudo? Por que as pessoas são tão inconstantes, né? E elas só vão parar de ser inconstantes quando isso começar a doer. Quando ela olha para o legado de sua vida, para aquilo que está acontecendo, e ela está perdendo tudo, né? Perdendo a capacidade de empregar seu esforço no trabalho, por exemplo, está perdendo as pessoas com que ela se relaciona, está afastando os filhos de si e de Deus, está afastando a esposa de si e de Deus, está afastando tudo, está tudo indo-se embora. E nada tem cola no seu legado. No que fala, no que produz, no que pratica, não tem liga, né? É uma coisa bem dispersa. Isso começa a doer. Começa a provocar em nós um sentimento assim: eu estou em desordem, eu estou em desarmonia, eu estou em desarranjo. Eu preciso de orientação, eu preciso de guia. E é exatamente sobre isso que o Evangelho vai hoje nos dizer, tanto o Evangelho quanto a leitura que nós extraímos de Êxodo, né? Ali um dos primeiros livros da Sagrada Escritura, mostrando para nós que Deus nos quer de volta com o coração inteiro, coeso, nossa decisão reta. Eu devo fazer isso, devo fazer aquilo. Eu me comprometo com esse mandato, com essa vocação, com esse matrimônio, com esses votos, com esse meu propósito. Eu preciso disso para que minha vida não se disperse, não se desperdice, digamos assim, né? Então, essa é a nossa principal oração hoje. Que Deus me chame à ordem interior e exterior e que meu coração consiga viver em paz, feliz, ordenado, alimentado, sadio, sadio. Essa saúde espiritual é muito importante a nós. Então rezemos, estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos, Senhor, nesse dia tão importante, em que recordamos que a Tua graça, que a Tua misericórdia concede a nós o tempo inteiro direção, força, luz, paz e graça, suficientes para gerar em nosso coração um caminho de temperança e fortaleza, sim, para evitarmos o mal, um caminho de magnanimidade, amor e generosidade que nos faz nos lançar a fé, sim, de muita piedade. Mas também nós te pedimos no dia de hoje, Senhor Jesus, ordem, conselho, orientação para que seja reto o nosso caminhar, seja cheio de retidão o nosso pensar, seja cheio de entusiasmo e direção à nossa vida. E para isso nós pedimos, Senhor, que não venha a turvar a nossa visão nenhuma paixão, nenhum pecado, nenhuma desordem, nenhuma ofensa, nenhum afeto desordenado, despropositado, que nos faça esquecer nem por um segundo que nos ama, que nos quer, que nos protege, que nos conduz, que se eu me esquecer de ti, Jerusalém, se colhe sobre o céu da minha boca a minha língua. Não é assim que é dito no Salmo, pelo grande rei Davi? Pois então, Senhor Jesus, também que a nossa língua se colhe ao céu da boca, se ela quiser professar o erro, se o nosso pensar quiser pensar o erro, se o nosso coração quiser ser errante entre amores passageiros, mundanos e inválidos para a vocação e profissão de fé e santidade que nos deseja. Dai-nos, Senhor Jesus, um coração mais orientado, mais sóbrio, saudável para vós. Isso vos pedimos pela Virgem Maria Santíssima, por Santa Teresinha e na intercessão de nosso Santo Anjo da Guarda, que comecemos o dia pedindo sua proteção e terminamos o dia agradecendo a providência de vida divina que nos concedeu sua presença em nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, a leitura do dia de hoje está em Êxodo 23, 20 a 23, e diz assim, ó: Assim diz o Senhor, vou enviar um anjo que vá à tua frente, ou seja, que principie o teu caminho. Até porque se a gente não tem essa orientação divina para rumar, para ir à frente, a gente vai impulsionado primeiramente não por nossa inteligência, por nossa fé, principalmente quando ela é fraquinha, quando a gente não tem alimentado ela. A gente vai conduzido pela nossa opinião, que é uma porção da verdade bem revestida por nossa vontade. E a nossa vontade está contaminada por paixões, por predisposições preconceituosas e rasas para com toda a verdade. Então, é por isso que à nossa frente nós não podemos ter nós mesmos, né? Eu me antecipar em todas as coisas. Não, recolhe aí tudo que a gente tem à disposição e pede a Deus para conduzir, para puxar o carro de sua vida. Então, eu vou enviar um anjo que vá à tua frente. Por que o anjo? Porque a inteligência deles é clara e a vontade deles é absoluta em Deus. Então, eles não têm as paixões que em nós são tão complicadas, né? Então, eu vou enviar um anjo. Olha, esse anjo vem da parte de Deus, que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho, todo o caminho que estamos traçando, e te conduza ao lugar que eu te preparei. Veja como Jesus aqui, o Senhor aqui fala de uma maneira muito clara sobre o nosso itinerário na terra e sobre o nosso futuro no céu. Respeita-o, respeita-o, ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportarás as tuas transgressões, e nele está o meu nome. Ou seja, está nesse anjo o nome de Deus. Ele é digno de veneração. Não de latria, mas de dulia. Nós precisamos venerar e respeitar. Obedece-o, respeita-o, ouve a sua voz. Por que ouvimos a voz dele? Porque é uma voz clara e nítida de Deus. Então, ele é transparente pela sua obediência, pela sua pureza, pela sua inteligência e vontade plenamente divinas. Então, assim como nós somos assediados pelo demônio, pelos demônios, né? A errar, a pecar, são as tentações, isso nós devemos rejeitar porque elas assediam todas as nossas paixões, turvam a nossa inteligência e confundem a nossa vontade. A do anjo não. A do anjo a gente tem que respeitar e ouvir a sua voz, porque edificam e fazem justamente, mandam a gente fazer justamente o que muitas vezes não queremos. Queremos o jejum? Não, mas ele manda. Queremos a oração? Não, mas ele manda. Queremos aquele caminho de retidão, santidade, castidade, orientação, cuidado, zelo, trabalho, esforço, dedicação? Não, mas ele nos manda. E olha a palavra do Senhor. Respeita-o, ouve a sua voz. Não ouça a voz da serpente que clamou no ouvido de Adão e Eva desde o princípio e continua a assediar o coração do homem ali, falando ao seu ouvido com língua de cobra. Não, mas o teu anjo respeita, porque ele foi dado por Deus para carregar o nome de Deus. Carregando o nome de Deus, ele carrega a essência divina. Então não lhe sejas rebelde, porque não suportará as vossas transgressões. Então o teu anjo da guarda odeia a tua desobediência. Se ouvires a sua voz e fizerdes tudo o que ele disser, serei eu, olha só o que Deus fala, serei eu, inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então, se você estiver na ordem, na condução, na guia plena de Deus, ele será inimigo, Deus se fará inimigo dos seus adversários. Por quê? Unido ao teu anjo da guarda, ao que ele manda e orienta a fazer, você se torna orientado. Você não se conduziu pelas suas paixões, mas pelo correto e pelo nome de Deus que ele trazia consigo. Então, tudo que ele te manda fazer, tudo que teu santo anjo da guarda te manda, te orienta na consciência, né? Na inteligência, na fé, é para abandonar as paixões e os pecados e
ordenar-se na vida do amor, na vida da graça. Esta orientação, se você fizer certo, você já está unido a Deus. Então, quais são os teus adversários, os teus inimigos? Os inimigos de Deus. É isso que ele está falando, que Deus está falando aqui. Que você, se converter, conduzido pela voz do Espírito Santo, conduzido pela voz de Deus, empregada no anjo que ele mesmo mandou para ser respeitado, você terá por inimigo Satanás e os demônios. Ah, terá inimigo nos homens? Não. Terá inimigo nos demônios e em Satanás. Nos homens maus, conduzidos pelo Espírito, você também tem adversários. Mas esses adversários se vencem por meio da inteligência, da boa vontade, da ação do Espírito Santo. Então, não existe adversário que você tenha que não será, visto por Deus como alguém que necessita da mesma verdade que vos serviu. Então, todos os santos anjos da guarda do mundo inteiro orientam os homens, que nasceram todos, à verdade, à beleza, a Deus. É só o que podem fazer. Se existem homens maus que escutam mais os demônios do que o seu anjo da guarda, esse anjo da guarda não suporta essas transgressões. Então, desprotegidos, esses homens, desprotegidos, porque transgridem a vontade de Deus, eles acabam cedendo às tentações do demônio. Mas, para estes, a resposta é oração. É pedir a Deus que corrija, que apresente a verdade, que demonstre, o seu amor, que o converta, que o ilumine, porque ele também tem um anjo da guarda que pode conduzi-lo à verdade e ao bem. E essa profissão de fé do santo anjo durará toda a nossa vida terrena. Que êxito será, que grande êxito será, se esse virtuoso anjo, ao fim de nossa vida terrena, completar a sua profissão e disser a Deus: está aqui, Senhor. O Senhor me deu, ele foi bom, ele foi justo, ele entendeu, ele me ouviu diversas vezes, e de vários males eu o livrei, principalmente daqueles que ele não conseguiria por forças próprias evitar. Olha que alegria, Então, se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, e eu os exterminarei. Então, Deus deixa bem claro aqui que não existem adversários em pé de igualdade para com Deus e para com os anjos. Não existe. Então, esta é a palavra que Deus hoje nos dirige, Quão unidos estamos à vontade de Deus. Como o nosso coração deixou de ser distraído. Como ele tem sido iluminado pela graça. Olha, eu recordo aqui Santa Teresinha do Menino Jesus, quando entrou esta no convento a pedido do Papa, Então ela chegou ao Papa Leão XIII, que o Leão XIV agora, está completando sua jornada. Mas o Leão XIII recebeu Santa Teresinha. Santa Teresinha chegou para ele vestida, parecendo um pouco mais velha, mais experiente, porque ela era muito jovem e queria entrar no Carmelo antes do tempo, Tinha quase 15 anos, se não me engano, quando ela entrou. E ela botou um coque, aquela fotografia que tem com ela com um coquezinho bem arrumadinho assim, o cabelo arrumadinho, parecendo uma senhora um pouco mais experiente. Usou também um vestido, um vestido digno, um vestido de senhora, um vestido esponsal, um vestido modesto, colhido, lindo, E ela falou ao Papa, Santidade, eu desejo muito entrar no Carmelo para com minhas irmãs professar a minha fé e dedicar-me ao esposo Jesus. E ele disse, sim, com certeza,
será uma grande alegria recebê-la no tempo, né, no adequado e tal. E ele ao falar isso, ela segurou a mão do Santo Padre e falou assim: se o Senhor disser a elas que eu posso, né, eu irei hoje mesmo. Então veja como ela é uma alma que também como a dos santos anjos operam na vontade de Deus, de maneira holocáustica, de maneira grandiosa, de maneira profusa. E olha que seu pai estava doente nessa época e sua mãe já tinha partido. Suas irmãs já estavam um tanto mais ausentes da sua vida, mas ela tinha urgência para corresponder a este amor. Mas o que é mais importante é que assim que chegou, ela foi confessar seus pecados. E o padre que a confessou pôde dizer, eu esqueci o nome dele agora, mas tem no seu diário, né? Ele chegou a dizer: Teresa, agradeça muito a Deus, porque você tem uma alma livre, tem uma alma limpa. Você não conhece o pecado, você não o praticou. Ele não feriu a sua alma, não a quebrantou o teu espírito, não solapou a tua vontade, não turvou a tua inteligência, você não sentiu seus efeitos, você não passou por sua desgraça. Olha que coisa linda, meu Deus. Mas, por quê? Porque não agredindo, não transgredindo contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus, dada a ela pelo Espírito Santo, pelos santos anjos, pela sua família santa e devota, ela fez a vontade de Deus sempre. E fazendo a vontade de Deus sempre, seus adversários foram postos em confusão. Portanto, meus irmãos, nessa vida não somos nós quem devemos estar confusos, porque nós temos a Deus, nós temos a graça, nós somos amados, nós somos filhos de Deus, nós somos seus eleitos, preste atenção. Andamos neste mundo, mas não podemos nos confundir com Ele. Nós somos de Deus. É o mundo quem não nos entende. É o mundo quem não nos compreende. São os homens maus e perversos que não ouviram seus santos anjos que não conseguem compreender a santidade operando em nossa vida. Não o contrário. Portanto, volta à ordem, arruma a tua vida, arruma teu dia a dia, arruma o teu fazer, o teu rezar. Encaixa o rosário, encaixa o Santo Terço, encaixa a Santa Missa, encaixa o silêncio, pelo amor de Deus. Retira as telas, retira a sede, retira a fome. Tu não já tem Deus? Por que tanto procurar nos manjares deste mundo, rolando o feed do celular? Te cura deste mal. Faz o exercício violento de afastar-se desse celular, de afastar-se das distrações, de afastar-se do que pode ser até bom, mas não convém tanto no dia de hoje quanto o Evangelho. Este convém mais, muito mais. Deus te abençoe. Tenha um santo dia. Que o Senhor fortaleça e engrandeça teu santo anjo, conferindo-lhe cada vez mais e mais virtude, para que, olhando para ele, conduzido por ele, nas tuas orações, você seja fortalecido no bem. Eu desejo para você e para mim a santidade. Que Santa Teresinha também nos conduza, essa que decidiu dizer a Jesus que levaria durante toda a sua vida no céu, durante toda a eternidade, milhares de almas para ele e faria cair sobre a terra uma chuva de rosas, tamanhas graças que ela faria arrebatadas para este mundo. Por isto ela é uma grande missionária, porque seu coração é incansável. Ao andar nessa terra, peregrinar de casa em casa? Não. Ao amar muito Jesus e ser plenamente unida a Ele. Por isso ela é doutora da igreja, por isso ela conhece a lógica de como a alma se salva. E ela reflete isso em sua vida, em sua pequena via, em sua santidade. Deus abençoe você pela intercessão do teu anjo da guarda, de Santa Teresinha, da Virgem Maria e de São José. Tchau, um cheiro e até amanhã. Fiquem com Deus.